Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Infelizmente, o livro de Irineu, ele é um pouco difícil de entender, porque, pelo menos eu senti essa dificuldade. O começo do livro, ele fala de coisas como se a gente já soubesse do que ele está falando, porque era uma coisa tão divulgada, tão conhecida, tão popular, aí ele vai tratando de termos que se não houver uma explicação, você não entende, você fica voando. Aí, o que é que eu fiz? Como eu estava estudando para escrever esse livro, eu não li só Irineu, eu li muita coisa, em inglês, português, assisti vídeo, horas e horas e horas e horas de pesquisa. Quando eu fiz isso e eu voltei para ler Irineu, eu disse, agora eu estou entendendo. Porque ele ficava falando uns termos que eu não sabia o que era. Aí quando eu li, eu disse, cara, então é isso que Irineu está querendo dizer. Eu só fui entender Irineu depois que eu entendi um pouco melhor o que era o gnosticismo. Então eu acho que isso aí é uma desvantagem em relação ao livro de Irineu. Tem partes muito boas, claro, eu fiz uma seleção de vários textos de Irineu, né, para poder mostrar, mas se o cara tiver um pouquinho de perseverança, estudar um pouquinho, vale muito a pena, porque tem textos e textos ali dentro do livro de Irineu, que é um livro que tem muita coisa, né, mas eu acho que quando você começa, você abre na página 1, você pensa assim, puxa, vou entender agora, mas você vai se frustrar, porque ele não vem colocando os fundamentos, os princípios, dando cada palavrinha, no final não tem um glossário das palavras que ele usa para você pesquisar para entender o que fica cansativo, né? Muito cansativo. ChatGPT ajuda muito. Um livro diferente desse é o de Orígenes. O de Orígenes ele já fala mais com o povão de forma direta. E também é interessante porque, diferentemente de Irineu, Orígenes vai debater a interpretação gnóstica de Romanos 9, que Irineu não faz. Irineu pega um pedaço de Romanos 9, muito pequenininho, pelo menos até onde eu li, eu não li todo o livro de Irineu de uma ponta a outra, mas eu li bastante. Qual o nome de Orígenes? O volume 30. Da patrística. Sim, tá aqui. É patrística, Orígenes, volume 30, né? Aí, o Orígenes, ele fala todos os versículos, sabe aquele miolo ali, que vai mais ou menos do versículo, não sei se é 17, até o 20 e tanto, todas as coisas. A questão do nascimento de Jacó e Esaú, a questão do endurecimento do coração de Faraó, a questão dos vasos para a honra e para a desonra. Ele fala de tudo. E ele ainda vai mais. Ele fala de Filipenses 2,13, que o querer e o pensar vem de Deus, aquela coisa que os calvinistas também usam, que na verdade era uma interpretação gnóstica, né? Ele também menciona isso aí, ele discute, mostra que não é essa a interpretação correta. O Orígenes acaba sendo mais abrangente do que Irineu. Embora Irineu ele tenha feito um trabalho assim especialista, porque ele vai tentar mostrar a doutrina gnóstica da forma mais fidedigna que ele pode. Ele mostra a metodologia, né, e tal, os pensamentos, as mitologias, a criação do mundo, essa história toda. Então é uma história muito grande, muito ampla, que você acaba se perdendo um pouco. Né? É, bem completa, mas por isso é que fica difícil pra gente entender. Nathan. E como os gnósticos pensavam diferente, eles não tinham uma linha coesa, cada grupo gnóstico diferia numa coisinha ou noutra, aí ele queria mostrar o que ele sabia sobre todos os grupos. Aí acaba se tornando um pouco cansativo. Tudo isso e mais um pouco está aqui nesse livro? No livro, As Origens Gnósticas do Calvinismo. Ele acabou ficando com 224 páginas, 232 páginas. Esse aí, né, é porque aí eu estava corrigindo, eu trouxe só para mostrar o tamanho que vai ser o livro. Vai ser, né? Mas ele fica... Sim, aqui não está completo, né? 232. Não, completo está aqui, ó. O completo mesmo, ele tá aqui. Então esse livrinho vai ser bem grossão, né? Cara, ele vai ser mais ou menos nessa grossura aí. Desse tamanho. Sim. Certo? Sim. Que é a mesma coisa, né? Oi? É a mesma coisa. A página vai ser essa aqui. Exatamente, diminuída. Exatamente. A letra, né? 232 páginas, né? De fato. Vai ser isso aqui, ó. E esse livro aí é engraçado, ó, porque eu comecei a escrever esse aqui, A Louca Interpretação Calvinista de Romanos 9. Eu comecei a escrever isso. Eu lembro, eu vi um vídeo teu com esse. Aí eu parei. Aí eu ia escrever um texto sobre João 6. Eu queria mostrar o que Jesus estava dizendo, que é diferente da interpretação calvinista. Quando eu comecei a escrever isso, aí eu fui descobrir que quem criou essa interpretação calvinista foram os gnósticos, na minha pesquisa. Aí eu disse, cara, eu não acredito. Aí comecei a mergulhar, fiquei tão empolgado, tão interessado no assunto, que eu escrevi esse livro. Que saiu esse livro. Exatamente. Por causa disso, de um evangelho de João 6,44. Então, esse daqui, aí tá aqui. No caso, podemos dizer que é um outro evangelho. Exatamente. O evangelho gnóstico. Por isso que tem vários apócrifos, né?
Interessante, né? Exatamente, muitos são gnósticos. Aí o que acontece? Esse aqui saiu primeiro, esse aqui foi começado primeiro, mas esse saiu primeiro, mas depois desse eu vou emendar na sequência esse aqui. Eu vou continuar, vou concluir e vou publicar esses dois na sequência. Esse é o primeiro livro nessa questão de predestinismo e tal que eu escrevo, né? E esse vai ser o segundo. Porque esse seria o primeiro, mas agora não é mais. Esse aqui já tá quase na gráfica. Eu tô só esperando minha revisora terminar, já tô com a capa, tô com tudo. Vou mandar já tem orçamento, tá, tô prontinho. Viu? E vai estar lá no site, né? Vai. Na verdade, hoje o pessoal pode acessar, se digitar o seguinte, livro.natanrufino.com.br. Se digitar isso aí, livro.natanrufino.com.br, e vai abrir um hot site, né? É tipo a página dedicada a esse livro. Tem todos os meus livros lá, mas ela é toda voltada para esse. Tem cinco vídeos eu falando de cada ponto do livro, tem textos falando do conteúdo do livro e tal. É bem interessante. É só sobre o conteúdo do livro, essa página. Não tem como você contraditar um fato histórico. Não tem como. O que é que se faz, pela experiência que a gente tem visto? Eles narram a história de forma diferente. É uma narrativa, né? É como se fosse uma tentativa de reescrever a história. É possível. Então, o que vai acontecer? Porque se o cara é crente, ele tem consciência. E como crente que tem consciência, ele não vai fazer uma coisa errada sabendo que está fazendo uma coisa errada. Mas, de repente, pode acontecer de alguém encontrar um caminho de dar uma narrativa diferente e dizer que as coisas não são assim. Mas, cara, como é que você vai pegar livros de Orígenes, livros de Irineu, que foram escritos no primeiro, no segundo, no terceiro, séculos, combatendo o gnóstico, falando contra o que os calvinistas falam, cara, e dizer que não foi de lá que saiu? Como eles vão dizer que não é? Entendeu? Esse é o problema. Então eles têm um problema para resolver, né? É um impacto muito grande. Se jogar aqui nos grupos, tô dizendo, meu amigo, vai ser... Vai lançar o título e o link lá, né? Não, joga o vídeo, entendeu? Sim. Porque a explicação, já tem alguma explicação maior do que essa? Tenho alguns trechinhos, né? Eu fiz umas lives, aí me perguntaram, aí eu falei sobre o conflito entre Pelágio e Agostinho, já falei um pouquinho sobre os gnósticos em algumas lives, trechos que eu fui respondendo, tirando e postando, né? Mas nem Mas até uma agora. pregação, assim, eu acho que eu ainda não fiz. Eu ainda não fiz nenhuma igreja, nenhum lugar. Eu tenho pregações de Romanos 9, tenho pregações contando a história de Agostinho, que foi uma pregação para obreiros lá em Bauru. São 2 horas. Eu não entro na questão profunda dos gnósticos, mas eu tratei um pouco. Então, assim, não tem muita coisa ainda. Os últimos vídeos eu comecei a falar mais, né? Porque eu estava escrevendo, o pessoal estava perguntando, aí, e aí, o livro, e não sei o que. Aí eu fui falando, né? Mas ainda não tem muita coisa, não. Eu vou jogar num grupo, aí você vai ver. Então, Os caras pegar fogo. essa exposição toda que você fez aqui, que eu achei muito conteúdo, foi a primeira vez aqui. Essa Acredito que quantidade de sim, conteúdo. acredito que sim. E a gente nem aprofundou, a gente nem leu para confirmar as palavras de Agostinho, as palavras dos gnósticos, né? A gente só tá jogando aqui ao vento dizendo que existe, né? O pessoal vai ter que fazer a pesquisa, vai ter que ler os livros ou comprar esse livro e ver depois. Mas é profundo, cara. É um negócio muito, muito profundo. Se você conferir, abre aí o capítulo 5. Eu tenho que encerrar, né? Porque já tá na hora. Abre aí no capítulo 5. Ou olha aí no índice. Pronto, precisa nem abrir lá não. Como é que é aí o capítulo 5? Como é o nome? O livre-arbítrio cristão versus o determinismo gnóstico. Aí tem um bocado de nome, de bocado de gente, né? Lê aí, Robson. Agostinho contra os pais da igreja. Clemente de Roma. Ó. José, apelidado Barnabé. Inácio de Antioquia. Justino Marte. Tassiano. Ireneu de Lyon. Vai lendo. Tertuliano. Certo? Ixi, ainda tem um monte aqui. Vai lá. Clemente de Alexandria, Hipólito de Roma, o Evangelho de João e os Gnósticos, voltando a Hipólito de Roma, Orígenes, Arquilau, Novaciano, Lactâncio, Eusébio de Cesareia, Alexandre de Alexandria, Metódio de Olimpos, Efraim, o Sírio, aí depois E a aí, conclusão. Pronto. Todos esses aí, todos, desde o 1º século até a época de Agostinho, 373. Eu gostei do último aqui do capítulo 6, que é Agostinho bagunçou tudo. Todos esses pais da igreja, todos, eu pesquisei, procurei, encontrei textos em inglês, online, etc. Traduzi, tem coisa que não tem em português, que eu traduzi do inglês para o português. Alguém traduziu do grego para o inglês, eu peguei do inglês para o português, né? E coloquei para provar
todas as afirmações deles sobre o livre-arbítrio, sobre a imagem de Deus no homem, contra a ideia de predestinação gnóstica. Todos eles se posicionaram contra as ideias gnósticas. Ou seja, isso aí é até Agostinho, até o ano que Agostinho começou a pregar. Se nenhum desses falou a mesma coisa que Agostinho falou, isso, só o que tem aí, cara, vocês vão ficar impressionados com essa coisa. Só essa coletânea já pagava o livro. Porque isso aí é um material riquíssimo. Só sentar e ler o que esses caras falaram, já pagou o livro. Porque você diz, não tem como acreditar do jeito que os calvinistas dizem hoje, que foi como Agostinho idealizou, se os pais da igreja falavam isso. Só isso aí, cara, é riquíssimo. Reescrever a doutrina, né? Reescrever a história com a doutrina. E você vai ver que é isso mesmo quando você lê página por... É grande, é o maior capítulo do livro. Escrever a doutrina. Exatamente. Não, eu tô falando porque ele dá seu microfone. Tá pegando, eu acho que tá pegando ele ali, com certeza. Então, é isso mesmo. Eles reescreveram a doutrina a partir de Agostinho, e a gente tem certeza porque a gente vai ler texto por texto, pai por pai, antes dele. E pro calvinismo ele tá certo. Só ele tá certo. Sim. Infelizmente, sim. Só ele tá certo. Isso A treta todinha. Então agora, meu amigo, chupa essa manga, né? E a pergunta que não quer calar, Natan, quando sai o livro? Olha, no dia... Hoje dia 10. Que dia é hoje do mês? 10. No dia... A minha revisora disse que hoje ela termina o livro. Hoje Hoje à é noite. 10. Ela vai me mandar, eu vou pegar o texto dela, vou repassar para o programa de diagramação. Estando pronto, amanhã é o quê? É sábado? Amanhã é sábado. Pronto, segunda-feira eu mando para a gráfica. Aí, 15 dias depois, ele sai. Então lá pro Ou começo, seja, lá pro fevereiro. Provável, 10, 15 dias depois aí. Tá para sair. Inglês também, bastante, né? Seria, né? Agora, em inglês, a gente tem materiais equivalentes. O livro de Ken Wilson, que eu falei, que inclusive tu encontra em português no site da Amazon, tu encontra em português. É uma tradução ruim, que é a que o Flávio Martinez está lendo, tá? Eu falei pra ele isso, mas se você não tem outro, vai ler esse mesmo, né, cara? Eu encontrei alguns erros lá, infelizmente, assim, comprometedores, mas é melhor do que não ter nada. Mas esse livro do Ken Wilson No caso é PDF. top. Não, sabe o aplicativo Kindle? Pronto, sei no você Kindle. cadastra no Kindle, compra ele, baratinho, é bem baratinho mesmo. Você compra ele lá e você lê em todos os seus dispositivos, celular, tablet, o que for. Tá? Mas assim, em inglês já temos obras equivalentes. Que não são do jeito que eu fiz, mas tocam no assunto, né? Inclusive, o próprio Ken Wilson, ele diz que a doutrina calvinista veio de Agostinho, que foi influenciado pelos gnósticos. Ele tem a mesma lógica de A raciocínio. origem é clara. É a mesma. Era gnóstico, cara. Exatamente. E quando você conhece o que é o gnosticismo, você diz, cara, ele virou crente, mas ele tá falando a mesma coisa de antes. Ele tem um tempo Sem saber. Depois vai meter pro gnosticismo. A sorte dos calvinistas é porque ninguém nunca estudou o gnosticismo. Não é? Ninguém nunca estudou o gnosticismo. Mas se Agostinho começou no gnosticismo, a resposta estava ali o tempo todo. É verdade. A origem É lá. Exatamente. Então é isso. Flávio, quer falar alguma coisa? Não, tudo certo. Tudo certinho? Amém. Então, Márcio, gente, fantástico, bom demais. Peraí, calma aí, eu quero. Quer? Fala aí. Lembrando só, Jesus volta antes da grande tribulação. Você tem que aproveitar na vida pra falar isso, né? Vai marcar outro, né, pra vir aí, pra gente falar sobre isso. Cara. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.